leitores e celebradores da palavra. Portanto, a ideia é, na ouvidoria, todos os que são leitores e todos aqueles que celebram a palavra na ausência do presbítero, dos padres. Já há leitores ao ministro da comunhão, quando os padres se ausentam para férias ou outros serviços, ou padres que têm 2 ou 3 paróquias, e então, quando o padre não celebra, há um ministro que faz a liturgia da palavra. Chama-se liturgia da palavra na ausência do presbítero. Noutras dioceses, até o domingo já acontece assim. Mas nós temos falta de padres, mas temos muitos padres ainda, graças a Deus. Portanto, significa que temos falta de padres e temos muitos padres, graças a Deus. O que significa que todos os domingos, a todas as horas, temos ainda padre para tudo. Que a verdade é que muitas dioceses, e a nossa em certos lugares, já vai ser. Eu abri agora, na convocatória que fizemos, para ministros da comunhão e para catequistas. E explico porquê. Porque, no fundo, a palavra toca os leitores. Os que são leitores estão cheios da palavra. Não é só porque vão ler, devem saber o que é que vão ler e devem mergulhar na Bíblia. E até os meus amigos sabem, não vou demorar, aqui o nosso caríssimo padre que vai fazer, e vai fazer como quiser, mas uma nota, em certa parte da igreja, ou em certa altura da igreja, e em algumas zonas é assim, só os leitores estão ligados com os catequistas. Ou melhor, os catequistas é que são leitores. E os leitores é que são catequistas. Porque é um ministério ligado com a palavra. A gente é que tem gente para tudo, e depois predica aqui, predica ali, desculpa a expressão. Quer dizer, onde realmente a gente percebe este ministério, a catequese está estruturada nos leitores. Leitores não são aqueles que vão fazer uma leiturazinha ali ao domingo e depois... Não. A certa altura da igreja, os leitores catequizavam, faziam a transmissão da fé e compreende-se. Ao ministério ligado. Para dar muito valor, eu não estou a dizer agora que vão para as paróquias dizer que os catequistas são os leitores. Mas seria muito interessante que a gente ligasse uma coisa com a outra, senão fica leitor para saber a Bíblia do lado e para dizer a leitura, com de facto toda a palavra. Mas, portanto, leitores têm um peso muito grande. Os ministros da comunhão, quando distribuem a comunhão, assim espero, não vão dar só assim, distribuir a Sagrada Hóstia e self-service. Não é self-service, mas assim, não. Há momentos, o ritual diz que leiam a Bíblia, leiam leituras diferenciadas. Estão ligados. Os ministros da comunhão são pessoas que estão muito ligadas com a palavra, devem estar. Os ministros da comunhão o ministro da comunhão ou leitores substituem os padres em celebrações da palavra, e alguns já fazem muito bem feito. Há ministros da comunhão que em certas paróquias é que fazem os velórios dos seus doentes quando morrem, portanto celebram a palavra com as famílias à noite. Quer dizer, se nós puxarmos os leitores e os ministros da comunhão, há muito para fazer, mergulhando na Bíblia e fazendo as paróquias, que não é só assim o trejeito de uma leitura, com muito respeito, só uma leitura feita à pressa, sem mais. Os catequistas encheem. Não temos aquilo que devia ser, que era os catequistas serem leitores e os leitores é que eram os catequistas, mas estão ligados com a palavra. Portanto, nós notamos que há uma grande deficiência de formação bíblica, graças a Deus, 50 anos de concílio, a gente já tem muita coisa feita, mas 50 anos depois do concílio ainda estamos numa certa iniciação bíblica, e nós que devíamos estar mais avançados estamos muito menos. E na questão dos leitores também se prende, há um problema de comunicação. Quer dizer, quem nos ouve de fora, e eu já tenho ouvido, se calhar também estão nos padres, não gosta nada da nossa comunicação. Vemos mal, as pessoas tossem, as pessoas entram tarde. Portanto, há um problema de palavra e é um problema de comunicação. Esta sessão não vai colmatar aquilo que as paróquias não fazem. Nem ninguém vem aqui para sair daqui ótimo leitura. Esta sessão, uma sessão que a ouvidoria oferece, e pediu a um padre que nos ajudasse a mergulhar na palavra, nós que somos pessoas, leitores, ou catequistas, ou ministros da comunhão, etc. Eu tenho aqui os apontamentos que são da Diocese de Leiria Fátima,
que são um resumo praticamente do serviço do leitor. E que falam desde preparar a leitura, a tarefa de leitura, a comunicação. Eu não tenho um número suficiente. Vamos ver se a gente coloca o site da Diocese. Nós temos aqui um Antônio Sampaio, que caiu o site da ouvidoria, Ponto Delgado, não sei se vocês frequentam o site da ouvidoria, e atualiza, está aqui para atualizar, através deste vídeo e deste áudio, a nossa. Lá desde colocámos isto. Mas eu tenho aqui pelo menos 20 exemplares. A ouvidoria tem 18 paróquias. Creio que não estão aqui todas. Mas os que são responsáveis pelos leitores podiam levar um exemplar. Porque foi uma diocese que fez isto. Devemos aproveitar as dioceses que trabalham mais do que a nossa, não é? Ou que são. E, portanto, podem levar e podem ajudar muito. Porque quem está à procura de como é que deve fazer, está tudo aqui. Quem deve fazer bem feito. Portanto, esta sessão não é para ensinar a fazer tudo que a gente deve fazer. Isto é uma sessão só para a comunicação. É para a palavra. Eu vou dar já a palavra para o Paulo Borges, que é da nossa ouvidoria, que vive muito intensamente as programas da ouvidoria, que nos tem ajudado muito na ouvidoria. Ele é parte e patrão do hospital, como vocês sabem, e é, como todos nós padres, muito amigo da palavra de Deus e tem aprofundado muito a palavra de Deus. O mestrado dele é de ética, depois de palavra da saúde, mas eu também podia ser mestre da Bíblia porque eu gosto e aprofundo. Eu agradeço muito a prontidão com que ele disse sim a este serviço. Vamos escutá-lo, no fim, quem quiser pode fazer o diálogo, certo que temos muito para andar na nossa formação a nível das paróquias. A ouvidoria não pode fazer o que as paróquias devem fazer, mas a ouvidoria está disposta a fazer aquilo que é para ter os bons leitores amantes da palavra de Deus, que comuniquem bem, que comuniquemos bem, que haja de facto uma estruturação de líderes cristãos na comunidade e não simplesmente o leitor assim, não diga avulso, mas que faz a sua tarefa e depois voa. Pronto, vamos ouvir. Proclamar a palavra é entrar, de certa forma, numa dinâmica pascal de Cristo, de morte e de ressurreição. Parece que nós somos impulsados pela força do Espírito Santo para pegarmos neste conjunto de ossos ressequidos, de mortos, e voltarmos a dar vida através dessa palavra e dar espíritos. A comunidade que escolheu. A comunidade reunida atesta a eficácia da palavra que chama e tem o poder de reunir hoje os crentes para o encontro com o Senhor Jesus ressuscitado. E graças a Deus, ainda sou muita gente. Eu vou à missa para escutar a palavra. Porque se calhar ali a palavra de Deus é diferente de quando nós amamos particularmente. Porque é ali que nós aprendemos que somos parte de uma comunidade, fazemos uma caminhada em conjunto, e alguns vão mais à frente, outros vão mais atrás, outros vão mais devagar, outros vão a voar, outros estão na beira da estrada a espevitar o dente e não se ganhar comigo, não é? Mas é ali, naquele ambiente, que nós nos identificamos com o ritmo, a história e a massa de cada um. São João Crisóstomo, só não era Crisóstomo, Crisóstomo quer dizer boca de ouro, era o título dele. Também no século IV, arcebispo de Antioquia da Síria, atual Antaquia, e depois diz aqui que é muito curioso, que foi aqui que pela primeira vez se deu o nome de cristãos. Que aparece, isso está nos Atos dos Apóstolos. A primeira vez que aparece o nome de cristãos é exatamente nesta cidade que agora tem 0,2% de cristãos. O resto é tudo muçulmano. Diz-se que a leitura da Sagrada Escritura deve ser precedida de uma aturada preparação. Portanto, estamos no século IV. Isso já lá vai também uns bons amigos lá para trás. Diz ele assim: cada um de vós tome na mão os textos que serão lidos na liturgia, para lê-los e relê-los antecipadamente. Que na vossa casa estudeis atenta e ponderadamente, anotando o que para vós for claro e o que for obscuro, o que parecer contraditório, sem ser na realidade. Só devereis escutar a palavra sagrada depois desta preparação, diligente e completa.
Penso que este trabalho seria de grande utilidade e eu não encontraria grande dificuldade em fazer com que compreendesseis o sentido de cada texto, dado que a vossa inteligência já estaria familiarizada com os textos, serias mais clarividentes e perspicazes, não só para ouvir e aprender melhor, mas também para ensinar aos outros tudo o que tivesses aprendido. Portanto, a missa começa em casa. Imaginem lá vocês que um padeiro tivesse que fazer pão num minuto ou em 10 minutos. O pão nunca mais chegava a ser pão. Portanto, os preparativos de amassar, deixar de vedar, por essas coisas que o pão fica tão fofinho e maravilhoso. Vocês sabem que eu não percebo nada disso, mas pôr no forno, deixar aquecer, não se pode fazer em 10 minutos de minuto. A homilia é sobre já para tirar o pão de forno, porque o resto dos preparativos já deve vir tudo de casa. Levedado e pronto. Para quê? Tirar o pão de forno para depois ser comidos. O que acontece? A gente faz tudo à pressa, põe tudo no micro-ondas e o que é que sai? Sai tudo queijado. Mas aqui são homilias e a palavra de Deus não é homilias, a proclamação da palavra de Deus é uma coisa tão indigesta, que as pessoas realmente estão estranhas. E é uma coisa muito estranha, é que a primeira parte da missa, eu acho que é muito curioso e estranho. A missa é sempre a mesma coisa. A primeira parte da missa é sempre diferente. Sempre diferente. É que é sempre diferente. É porque são as leituras sempre diferentes. Então, as leituras não são as mesmas que todos os dias. Está bem? A escuta da palavra deve ser orante. Ou seja, a oração deve acompanhar a leitura da Sagrada Escritura na medida em que, quando rezamos a palavra, entramos em diálogo com Deus. Daí vai, o silêncio. Guarde também a seu tempo o silêncio sagrado. Sacrosanto do concílio. Estamos também nos documentos do concílio. O diálogo entre Deus e os homens, sobre a ação do Espírito Santo, exige breves momentos de silêncio, adequados à Assembleia e ao ritmo da celebração. Para que a palavra de Deus penetre nos corações e provoque neles uma resposta orante. Cada diálogo só é possível pela palavra e pelo silêncio. Se vocês estiverem a falar aqui, enquanto aqui estiverem a falar, ninguém se entende. Então, para haver diálogo, alguém tem que falar e alguém tem que escutar. E depois, alguém tem que responder e o outro tem que escutar. Cada diálogo é possível, pois ele é essencial para que haja escuta e, consequentemente, comunicação. Na liturgia, o silêncio é uma suspensão de qualquer gesto, palavra ou outra. Contudo, não é uma paragem na celebração, mas ao contrário. Uma entrada no coração do mistério celebrado. É o convite que Deus faz a Moisés. Descalça as sandálias, porque o terreno que estás a pisar é sagrado. Portanto, é este despojamento que é, portanto, comparado com os momentos de silêncio. As pessoas ficam aflitas eu tenho essa experiência. Eu já sou padre velho, agora sou padre, antes do pai Abraão. Basta nós pararmos um pouco e cria-se um clima diferente do que nós temos. Alguns ficam aflitos com falta de água. Aliás, o que é que o seu padre tem? Mas não. Estes momentos são a porta aberta para entrarmos no mistério de Deus. Que também fala. O silêncio até fala muito mais do que as palavras. Muito mais do que as palavras. Seduzido pela sarça ardente que ardia, mas não se consumia. E aquilo que o silêncio permite-nos contemplar o que está exposto na liturgia. É um simples. Uma coisa tão simples. Uma coisa tão banal. Mas aquilo é uma sarça ardente que consome-se, que arde, mas que não se desgasta, que não desaparece.
um crucifixo, que todas as igrejas têm um crucifixo, exceção da capela do hospital. Aquele crucifixo é uma sarça ardente. Um crucifixo é uma sarça ardente. É um sinal que está ali, de Deus, do mistério de Deus. E é por ali que nós entramos pela porta do transcendente. Deixar-se seduzir pela imagem, pela cor, por aquilo que está a ser feito, é também participar na Eucaristia. Estou a ser claro. Deixar-se queimar por estes sinais é, de facto, um momento de espiritualidade muito profundo. O silêncio litúrgico faz com que se ouça o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Aparece 7 vezes no Apocalipse. O silêncio depois do anúncio da palavra é o caminho para a interiorização da mesma e abrir o nosso íntimo ao trabalho do Espírito. O silêncio escava no coração do crente um espaço para a recepção do Espírito, que é o intérprete, o hermeneuta da palavra, e daquilo que Cristo disse sem o explicitar. O Deus bíblico revela-se também na voz da brisa suave, de um silêncio sutil. O silêncio litúrgico não é passividade ou pasmaceia, mas surge para revelar o inefável, dizer o indizível do Espírito. Curioso é constatar que a qualidade do silêncio não só revela a qualidade da escuta, mas também a qualidade da própria Assembleia. Quando a gente entra numa igreja e a gente repara que há um clima de silêncio, de respeito, há ali qualquer coisa de extraordinário. Quando a gente entra e está pessoas a conversar, a terminar vidas, a dizer as notícias íntimas como se tivesse entrado num café, como se tivesse entrado num outro sítio qualquer. Eu não estou aqui a julgar ninguém, eu estou a dizer o que é que Deus estará a pensar daquela cabecinha gloriosa que agora acabou de entrar. Está bem? Palavra que desvela e revela. Cristo está presente na sua palavra, pois quando na igreja se lê a Escritura, é Ele quem fala. Reconhecemos que para emergir a verdade interior, torna-se imperioso remover coraças, arrancar máscaras, destruir muros, criar pontes. Este processo é acompanhado de grande dor, da dor da morte das nossas idealizações, da dor do despedaçamento das imagens idolátricas que tínhamos atrás de nós mesmos, que tanto amávamos, mas que não passam de ilusões e fantasias. Em linguagem bíblica, de ídolos. Estamos a falar daquilo que dizíamos logo no início. Conversão. A palavra de Deus é a única que ainda pode tocar o coração do ser humano para o converter. A palavra e o testemunho. Então é nesta dor que a palavra põe a nu e julga e leva à morte. E só é tolerável porque dela nasce um olhar de amor. O mesmo olhar que Jesus teve para com o jovem. É assim, a mesma palavra que nos deixa nus perante as nossas misérias, as nossas fragilidades. É a mesma palavra que nos olha cheia de amor. E este é que é o processo de conversão. Este é o caminho de Damasco de São Paulo. É o caminho dos discípulos de Emaús. É o caminho do profeta Elias no Monte Horebe. É o caminho da autêntica espiritualidade que recupera a verdade do ser humano e a gostar a partir do dentro. Toda a Escritura está disposta em 3 grandes formatos. A sabedoria, a lei e os profetas. A palavra sabedoria, que está nos livros sapienciais, traduz a vida. Explica a vida. A gente se olhar bem e pensar bem. Ninguém sabe explicar bem o que é vida. O que é vida? O que é? A vida tem sentido. Tem sentido a vida. São apenas perguntas retóricas. Mas ali,
o autor sagrado vai tentar encontrar, a partir da fé, a partir da luz da fé, um sentido para a vida. Um sentido para a vida. E quando se diz vida, tudo o que a vida tem de bom e de misérias, e de dores, até da morte. Até da morte. Até da morte. A lei orienta a vida, porque sem lei, a gente se não tivesse regras na estrada, isto cada um fazia o que queria, que era um anarquismo. E a literatura profética intervém na vida e a modifica Jesus. Cristo é a plenitude desta encarnação. É o caminho da lei, da verdade a nível profético e da vida a nível sacerdotal. Pronto, já estamos a meio canal. Quem sobreviveu já está com metade dos pecados perdoados. Tá? Depois disso, já tem metade dos pecados perdoados. A outra metade, o Papa está sem bem. A palavra é que nos julgar. Diz-nos o texto aos Hebreus, que é uma coisa muito estranha. A gente faz de Deus juiz, castigador, vai buscar assim os puxões de orelha a lei. Tem medo que se pele, medo que se pele. Mas afinal, a palavra é que nos julgará. Porque é ela que nos coloca perante a presença do Senhor. A palavra habitada pelo Espírito de Deus opera e realiza a purificação do ser humano. Portanto, no fim dos tempos, não será um julgamento final, mas um julgamento vital. Acerca das escolhas e dos frutos que a pessoa realizou. A Igreja Mãe e Mestre, Cipriano de Cartago, afirmou que ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Com isto eu quero dizer que uma igreja que transmite a fé é uma igreja capaz de maternidade. De ser mãe. É uma mãe, e uma mãe é capaz de tudo pelos seus filhos. É capaz de caminhar, amar e salvar. Uma mãe que não seja assim, não é uma mãe. É uma madrasta. Criada à imagem de Deus, o dom, o homem é chamado a colaborar no projeto da criação, ou seja, a tornar-se cada vez mais humano. Assim a Igreja torna-se útero da humanidade nova. Útero da humanidade nova. Tendo como seu modelo o esposo Jesus de Nazaré. A Igreja é a ceia do Senhor Jesus ressuscitado. A Eucaristia é a ceia do Senhor Jesus ressuscitado. A Eucaristia é uma refeição. E uma refeição festiva. Festiva. É uma festa. É uma festa. É uma celebração eucarística ao encontro dominical composto de duas vezes. A mesa da palavra, que recorda e atualiza a força salvadora de Deus na história, convidando os crentes a aceitar a sua vida pessoal e a comunicar a proposta do reino. E a mesa do pão da vida, onde Jesus se dá em pão eucarístico como alimento para a vida do discípulo. A liturgia da palavra faz com que cada Eucaristia do domingo seja diferente. Uma proclamação bem realizada das leituras fará com que sejam interiorizadas pelo ouvinte, pois a fé vem pelo ouvido, diz-nos São Paulo. Uma boa proclamação da palavra implica que proporcione espaços e momentos de contemplação e oração, que o canto exprima a arte e beleza do que se lê e que a homilia atualize claramente o texto que é manifesto. O Papa, na sua carta Evangelho, fala da homilia como a síntese de uma ideia, um sentimento e uma imagem. Fazer as leituras é um serviço do ministério do leitor à mesa da palavra e deverá ser assumido com alegria e responsabilidade, pois emprestam a sua voz àquela palavra com que Deus fala ao seu povo. O ministério do leitor corresponde, em primeiro lugar, àqueles que foram instituídos oficialmente. No entanto, na maioria das nossas assembleias, não existe esse ministério instituído. Daí que qualquer membro da Assembleia poderá ser leitor, desde que o faça de forma adequada. Esta possibilidade e diversidade espelham bem o rosto de uma comunidade cristã reunida. No entanto, esta diversidade não deve acontecer só para dar oportunidade de protagonismos oportunistas ou até de participar mais gente. E aqui, os celebrantes, os presidentes da Assembleia, poderão fazer uma certa meia-culpa. Está bem?
a fazer a leitura. Até pode ser uma pessoa que nem sequer é crente. E até pode ser crente, mas pode não estar preparado para fazer aquela leitura. Está bem? E por isso é que o pão fica mesmo engajado, fica executável. Porque os miúdos, mesmo na catequese, para dar uma leitura aos miúdos, eles chegam ali, eles assassinam aquele texto, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Dá até preparar a leitura antes, sem e, se puder ser, em voz alta e várias vezes. Lê-la para entender o seu sentido. Reparar que intuação se deve dar a cada frase. Quais são as frases que devem ser enfatizadas. Onde estão os pontos e as vírgulas. E em que palavras se poderá tropeçar. E treiná-la. É porque não há outra maneira. É treiná-la. Não há outra maneira. Na boca do nosso, aqui não entra por inspiração do Espírito Santo. Tem que ser na boca do nosso. E silabar as palavras é uma técnica. Estar preparado e aproximar-se do ambão no momento oportuno. Isto é, não quando se está a dizer ou cantar alguma coisa, procurar não vir de um lugar distante da igreja. Se for necessário, deve aproximar-se discretamente antes do momento do som. Quando estiver diante do ambão, deve ter em conta a posição do corpo. Não se trata de adotar posturas rígidas, nem pelo contrário, ler de mão nos bolsos ou atrás das costas, nem com as pernas cruzadas ou abertas, como se fosse um soldado numa parada. Quando estiver diante do ambão, colocar-se à distância adequada do microfone para que se o saber. Eu sei que vocês todos sabem disso, mas na hora esquecem. Ou podem esquecer. Colocar-se à distância do microfone para que se ouça bem. Por causa da distância, frequentemente ouve-se mal. Não começar enquanto o microfone não estiver ajustado à sua medida, que deverá ser feito antes. A medida adequada costuma ser mais ou menos um palmo entre a boca e o microfone. Claro que vocês não vão fazer isso na hora, não é? Ter presente todos os sons e ruídos que se fazem diante do microfone são ampliados. Todos. Quer dizer, as coisas boas e as coisas menos boas também saem. E ouvem-se. Não começar sem que haja silêncio absoluto e as pessoas estejam realmente atentas. Estimados irmãos, estamos acabando o nosso voo. Já estamos em aproximação à Ponta Delgada. Vamos reduzir as luzes para caminho. Apertem os cintos. Estamos mesmo lá. Ler devagar. Mas não naquele tom lamechista. Há pessoas que são tão devotas, que parece que entram em órbita. E depois aquilo torna-se tão meloso, que passa a doçura. O principal defeito dos leitores costuma ser precisamente isso. Ler depressa e ler bem não é uma questão de velocidade. Se lermos depressa, as pessoas dificilmente poderão conseguir entender-nos. E aquilo que lemos não entrará no seu interior. Recordemos, esta continua a ser sempre a principal dificuldade. Ler depressa. Está bem? Além de ler devagar, há que manter um tom geral de calma. Evitar o estilo do leitor que só apressa, começa a leitura sem olhar as pessoas e ao acabar foge ainda mais rápido. Não deve ser assim. Deve-se chegar ao ambão, respirar antes de começar a ler e ler fazendo pausas nas vírgulas e fazendo uma respiração completa em cada ponto. Fazendo uma pausa no final antes de dizer palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para dizer que aquilo que se acabou de ler é que é a palavra do Senhor. Escutar no ambão a resposta da Assembleia e voltar ao seu lugar. Aprender a ler sem pressa, com aprumo e segurança custa. Por isso, é importante fazer ensaios que forem necessários e é a única maneira. Não há outra maneira. Ensaiar.
vocalizar, ou seja, remarcar cada sílaba, mover os lábios e a boca, não atropelar a leitura, sem exagero nem teatro, também não é um palco, não é? Mas recordando que se está atuando em público e que o público tem de captar tudo bem. E uma atuação em público é distinta de uma conversa na rua. Ou seja, a pessoa tem que ter presente na memória que está a ler para os outros. Não é só escutar, é perceber o que estão a ouvir. Não baixar o tom nos finais das frases. As últimas sílabas de cada frase têm de se ouvir tão bem como as outras restantes. Infelizmente, a tendência é para nestas sílabas de baixar o tom, tornando-nos um confuso. Procurar ler com a cabeça levantada, o tom de voz será mais alto e, portanto, mais fácil de captar. Se for necessário, pegar-se no livro, levantando um pouco, para não ter que baixar a cabeça e assim também facilita a respiração. Antes de começar a leitura, olhar a Assembleia. No final, dizia a palavra do Senhor, olhando a Assembleia. Estes olhares, no meio da leitura, não se têm que impor como um propósito que seria artificial, mas saírem naturalmente. Especialmente nas frases mais relevantes. Ajuda a acentuá-las, a ler mais devagar e a criar um clima comunitário de espiritualidade. Quando se diz uma frase importante, assim, ainda na semana passada fui a primeira leitura, dizia: Deus não olha as aparências, mas olha o coração das pessoas. Esta era a frase de retirar do texto mais importante e deveria ser realçada. E ao dizer isso, fazer a tal paragem e olhar as pessoas e quase como a dizer: as munições deverão ser... As munições não têm nada a ver com balas. São aqueles pequeninos textos que se podem fazer antes das leituras, ou então quando vão os meninos na apresentação dos dons, não é? Aqueles textos que se fazem. As munições devem ser brevíssimas. Brevíssimas. Para ajudar a sua compreensão, quer das leituras. Lembrando que as munições explicativas dos símbolos no momento da apresentação dos dons ou fotógrafos. As propostas do missal popular são ótimas, mas poderão ser adaptadas e atenuadas. Nota importante: deverão ser sempre escritas, se possível. Não devem ser lidas no andam, nem pelas mesmas pessoas que farão as leituras. Isto pode criar alguma dificuldade, mas isso não é a palavra de salvação que eu estou a dizer aqui. Porquê? Porque o andam deverá ser só para a palavra de Deus. Nem os avisos. Deve ser dito do andam também. Isso pode parar. Mas por uma questão prática, por uma questão... Os padres adoram o andam. Quer dizer, há certos padres que adoram. Continuo. Estamos no 13. Importante estudar o contexto para perceber o texto. Tem um contexto a mais. Então, estudar o contexto para perceber o texto. Como? Dicas. Conhecer as instruções gerais que cada livro tem da Bíblia, como as notas de rodapé do texto em questão, participar nas formações bíblicas que já existem, pedir antecipadamente algum esclarecimento mais pormenorizado ao palco, realizar reuniões de treino e partilha, falta um R aí, com todos os leitores. Se for conveniente, os leitores poderão estar no presbitério, e o presbitério é o lugar onde estão os presbíteros, e o presbítero é o padre. Desde o começo até o fim da celebração, podem subir todos ao mesmo tempo e regressarem ao seu lugar depois do Evangelho. Também é outra alternativa. Subir todos ao mesmo tempo, fazerem as leituras, terminadas as leituras, ingressam todos ao mesmo tempo ao seu lugar. Também poderão fazer isso. Ou então poderão, depois de cada leitura, ir para o seu lugar. Os salmos rezam a palavra de Deus, como a própria palavra de Deus. E poderá ser realizado de várias formas, ou até fazer-se diversas combinações. O salmo poderá ser proclamado por uma pessoa de quem fez aí a segunda leitura, mas é a primeira leitura, uma pessoa diferente. Uma pessoa faz a primeira leitura, outra faz o salmo, outra faz a segunda leitura. Poderá ser solenemente cantado pelo salmista, e são coisas que nós estamos habituados. A recitação das estrofes
Pode ser acompanhada com música de fundo. Não precisa de ser sempre aquele recital do refrão. Pode ser acompanhado de música de fundo, sem precisar dizer o refrão. Isto é liturgia. Ou então, recitar o salmo todo por lá abaixo, pausadamente, sem a resposta do refrão. O refrão também poderá ser apenas dito no princípio e depois no fim. Então, são vários tipos de combinações que se pode fazer com a recitação deste. A aclamação do Evangelho, ou Aleluia, deverá ser feita por uma pessoa que não fez as leituras anteriores, como, por exemplo, o diretor do culto. A liturgia da palavra só termina com a oração dos fiéis, a oração universal. Neste momento, a comunidade reunida sai de si mesma, olha para o mundo inteiro e intercede por ele diante do Pai, por intermédio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, tal como toda a liturgia. Na oração universal aparecem sempre 5 tipos de intenções. Não necessariamente por esta ordem, mas pela Igreja, pelo mundo, pelos governantes, pelos que sofrem pela própria comunidade. Agora, teria aqui alguma pergunta a fazer. Penso que não seria enriquecedor arbitrarmos. E para quando o sacrário da palavra, segundo o Pensa mencionado, essas pessoas estão na altura dos jovens. Isso é outra coisa. A arquitetura das nossas igrejas não está preparada para já para isso. As que existem, é muito difícil modificar uma coisa, porque arquitetonicamente não é fácil. No entanto, a palavra deve ter o seu destaque e terá o seu destaque sempre que há uma celebração. E a palavra só é palavra, esse texto é só palavra de Deus quando é proclamado, quando é vivido e quando leva à conversão de vida. Aí aquela palavra de Deus. Não é texto, é um texto. E para quando os presbíteros, e para quando nós vamos ao presbitério, são coisas que têm que se fazer. O presbitério, não estou a perceber a pergunta, desculpa. Presidir à celebração? Não. Estou a dizer aqui. Se for conveniente, os leitores poderão estar no presbitério. Durante a celebração, não tem problema nenhum. Não, quando é que vamos fazer isso? Como o sacrário. Quando dizer Monsieur, explica só para não avançar na minha geração. Não, mas isso é uma questão de estratégia pastoral que cada pároco, cada paróquia, cada grupo de leitores terá que estabelecer com o seu pároco. Já está avisado. Já estou marcado por ti. Já está avisado. Muito bem. Ok, obrigado, Constantino. O livro em si são uma quantidade de páginas, tem muito bem Mais encadernado, ou mais mal encadernado. O livro em si não tem sentido nenhum. Aliás, o que tem sentido é o espírito e a verdade daquele livro. Onde é que está o espírito e a verdade daquele livro? O espírito e a verdade daquele livro, que é a palavra de Deus, que está tão presente realmente em si. Não há outra hipótese, está tão presente como está também no Sacramento da Eucaristia, e mais, há outra presença que ninguém falou. São 3 presenças muito, muito fortes, que é na palavra de Deus, é na Eucaristia, no pão e é no amor ao irmão, que é fundamental também. São as três vertentes. Mas relativamente a podemos sempre dizer, o nosso fervor, que é mais ali do que adequado, mas se de facto Jesus está presente totalmente. Jesus está presente totalmente na Eucaristia, no pão, como está na palavra, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Por isso é que este texto está extraordinário e muito bem feito. Porque quando eu comecei a ler, eu disse, bom, mas nós precisamos de preparação para a leitura. E lá vem a preparação a seguir. Portanto, o texto está muito, muito bem feito e chama-nos a atenção para que, de facto, a palavra é o fundamento. Da forma, os irmãos protestantes diziam palavra, palavra, palavra. E os católicos diziam sacramento, sacramento, sacramento. E ficaram eles com a palavra e ficamos nós com o sacramento. Creio que o Vaticano II veio repor a visão da palavra e sacramento. Palavra e sacramento. Quer dizer, a primeira parte da missa não é uma preparação da segunda, já te citam um valor, portanto, a Eucaristia,
A Eucaristia tem duas partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, mas tudo faz parte já da Eucaristia. Portanto, a liturgia da palavra é o momento em que Cristo, o Padre Paulo disse, se comunica às pessoas, e as pessoas têm a presença também de Cristo e o recebem. A liturgia eucarística é a liturgia que temos o Cristo presente na intimidade do seu ser, de ressuscitar na comunhão sacramental. Há um dito da liturgia antiga que dizia: a uma e a outra, a mesma honra e a mesma glória. Há um dito da Igreja Antiga que dizia: a uma, palavra, e a outra, Eucaristia, a mesma honra e a mesma glória. Porém, nos textos doutrinários, percebe-se que a Igreja realça muito a liturgia eucarística como sendo uma presença mais forte, a presença do pão eucarístico, que não fica só na expressão de transubstanciação. Transubstanciação é a substância do pão que passa para o corpo do Senhor, mas que está complicada com estas outras duas, transfinalização e transsignificação. Quer dizer, o Cristo que está presente no pão eucarístico está ali com a finalidade de ser alimento, transfinalização e transsignificação. Aquele pão agora tem outro significado. É Cristo, mas tem o significado de ser pão da vida espiritual. O pão da vida segundo o Espírito. O pão da vida divina, o pão da vida sobrenatural. Já somos alimentados pelo pão da palavra, somos alimentados também pelo pão da comunhão. Este é, digamos, o ponto final, sem querer ter dito que, volto a repetir, nem sou vigário, nem sou bispo, nem sou nada. Eu nem sou nada. Muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios que nos tendes concedido, vós que viveis a reinar na unidade do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Igreja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.